O título da nossa meditação: Permanecer na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Leiamos Evangelho segundo narrativa de João, no seu capítulo 15, a partir do versículo 1, nos diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O Evangelho de João é um evangelho que podemos constatar uma ênfase muito grande para o ensino. E aqui nós vemos nas últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, a partir desses últimos capítulos de João, podemos constatar, a partir do capítulo 11, João ele dá uma ênfase maior para a missão do Senhor Jesus Cristo. E a principal missão do Senhor Jesus foi morrer na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Que isso fique sempre gravado em nossas memórias. E o Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo, no título deste capítulo, a continuação das últimas instruções aos discípulos. A importância deste conhecimento, deste ensino, para que quando ocorresse a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, aqueles discípulos deveriam continuar com esta obra. Assim também nós, na nossa geração, precisamos destas instruções para continuar realizando a obra do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E o Senhor Jesus Cristo, ele espera que nós também estejamos nesta videira verdadeira e que tenhamos frutos. É o que nos falam estes versículos lidos. O fruto que o lavrador celeste procura para as suas pessoas é a semelhança de Cristo, é a permanência no Senhor Jesus Cristo.
E o apóstolo Paulo nos fala, texto muito conhecido de Gálatas, capítulo 5, no seu verso 22, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito destes frutos, que são bem conhecidos. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Frutos que devemos almejar. Para ser produtiva, uma vara, ela deve submeter-se à poda. E no sentido espiritual dessa poda, desse corte que deve ser feito, e podemos ver isso na agricultura, essa poda é a disciplina beneficente que é feito principalmente através da ação da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Nós encontramos aqui nesse texto de João 15, verso 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, duas situações que podemos estar incorrendo. Toda vara que está em Cristo, que não dá fruto, é retirada, é tirada. Um galho seco, que não serve para nada. E então, Cristo faz uma limpeza. Agora, toda aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Podemos ver outra passagem aos Hebreus, que também fala de disciplina, fala de poda. Hebreus capítulo 12, verso 10, diz assim: porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então é importante reconhecermos essa situação que a palavra de Deus nos apresenta, porque muitos não têm esse discernimento espiritual, não querem passar por este processo que a Bíblia e o Senhor Jesus nos apresenta. E nós precisamos manter uma união permanente com essa videira. É o que nos diz o verso 4 e 5. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí está uma colocação importante. E a pergunta que surge nessa manhã: você tem dado fruto? Esse fruto que é uma semelhança com o fruto que o Senhor Jesus Cristo relatou
neste capítulo 5, o Senhor, ele faz também uma importante declaração teológica que é algo que nós devemos nunca nos esquecer. Ele dizer: eu sou a videira verdadeira. Este eu sou é o 7º pronunciamento que o Senhor faz, semelhante àquele que está lá no livro de Êxodo, quando Deus se apresentou para Moisés. Ele disse: eu sou o que sou. É a última autonomeação neste Evangelho de João, que fala de um relacionamento entre o Senhor Jesus e os seus discípulos. E isso nos mostra a sua deidade absoluta, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele utiliza como pano de fundo um texto que está lá no livro de Isaías, no capítulo 5, em que Israel é comparada como uma videira. E isso é algo importante, muito utilizado pelo Senhor Jesus Cristo e pelos escritores do chamado Novo Testamento. Isaías conta essa parábola e fala a respeito dessa vinha. Essa vinha que diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, eis aqui clamor. A esperança que Deus tinha para o povo de Israel de dar uma plantação de uvas boas, mas deu uvas amargas. E, portanto, isso não vingou, e, ao invés de dar essas uvas, aquele campo foi destruído. Nós precisamos, diante dessa advertência da palavra do Senhor, permanecer no Senhor
Jesus Cristo. A comunhão que nós temos com Cristo, ela é a cura certa, é o remédio certo para qualquer mal. Isso tem que ficar no nosso subconsciente, na nossa alma, no nosso espírito. Como está a minha comunhão com Cristo? Eu tenho uma comunhão diária com Cristo? Eu me alimento da palavra de Deus? Logo quando eu acordo, eu dedico um tempo para a leitura da palavra do Senhor? Hoje estamos vivendo num período muito prático, muito fácil. Hoje você tem a possibilidade de baixar um aplicativo da Bíblia no seu smartphone, no seu tablet. Às vezes você tem dificuldade de pegar a Bíblia um pouco grande, mas você pode ter uma Bíblia menorzinha. Hoje custa tão barato uma Bíblia pequenininha. E ali você pode fazer um agendamento de fazer leitura da Bíblia diária, 3, 4, 5 capítulos por dia, meditar sobre aqueles capítulos que você está lendo, pelos versículos que você está lendo, e assim você ter uma comunhão diária com Cristo. Quem tem essa comunhão diária, ele tem cura certa para qualquer mal que possa chegar próximo deles. E hoje, infelizmente, os crentes estão muito desalentos, desatentos com relação a esta comunhão diária com Cristo. Estão com as suas mentes vagas, estão mais preocupados com outras atividades, especialmente da mídia, da internet, e deixam de estarem em comunhão com Cristo. E quando vem a dificuldade, e como não tem essa comunhão com Cristo, estão no mesmo plano de qualquer pessoa deste mundo que não conhece a verdadeira videira e assim não tem recursos, remédios, capacidade para superar as suas amarguras de aflição ou, às vezes, um enjoo excessivo de prazer terreno. Então, por que acontece isso? Porque estão envolvidas com essas coisas do mundo e não têm um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Porque se tivessem esse relacionamento íntimo, a comunhão com Cristo tira todo e qualquer mal que este mundo pode nos oferecer. Pode ser o mal que te jogue até num vale da sombra da morte, sem esperança, quando a medicina e os médicos falam, olha, não tem mais jeito, mas mesmo assim, nós temos a palavra lá de 2 Coríntios capítulo 5. Se esse corpo terreno se desfizer, temos um corpo celestial. E esse corpo celestial não vai ser a morte que vai desfazer. O que encontramos neste texto de João 15 é a recomendação que nós devemos viver perto do Senhor Jesus Cristo. Você
tem que viver perto. Quando você vive perto do Senhor Jesus Cristo, você está coberto pelas asas de Deus, como diz lá o Salmo 91, que nós estamos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós estamos nos braços eternos do Senhor Jesus Cristo. Então não permita, meu amigo, que nada o afaste desta santificada relação que é a escolha privilegiada de uma alma que está ligada ao Senhor Jesus Cristo, o nosso grande mestre. Não fique satisfeito apenas com um encontro ocasional, como infelizmente muitos fazem, um encontro apenas no domingo, ou encontro às vezes num dia de ceia. Como você pode querer ter as bênçãos, a comunhão permanente, se você só procura o Senhor Jesus Cristo de vez em quando uma necessidade maior lhe aperta, daí você vai lembrar do Senhor Jesus Cristo. Mas não, esse texto nos fala que nós devemos buscar sempre estar em sua companhia, pois apenas sua presença é que nos dá conforto e segurança. O Senhor Jesus, ele não deve estar entre nós como um amigo que nos chama de vez em quando, mas como alguém que está sempre do nosso lado, como alguém que anda ao nosso lado, ao nosso derredor. Não é aquele amigo que você encontra de vez em quando, mas é um amigo que está sempre do seu lado. É como um familiar seu. Queira ou não queira, você está com os seus familiares. Você está com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, com seus filhos. E é um relacionamento constante. Assim também nós devemos ter um relacionamento constante com o Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Por que falamos isso? Porque nós temos uma estrada difícil à nossa frente. E nós não somos deste mundo, diz a Bíblia. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nosso objetivo é chegar a Canaã celestial, a figura daquele povo de Israel caminhando pelo deserto, até chegar na terra prometida, em Canaã. É uma figura da nossa peregrinação aqui neste mundo para chegarmos também a Canaã celestial. E essa estrada é difícil à nossa frente. O Moisés, ele sentiu essa dificuldade. Ele falou, se o Senhor não for na nossa frente, nós não iremos. Ele reconhecia a sua limitação, a sua incapacidade de liderar aquele povo, e ele pediu, Senhor, vai na nossa frente. E o Senhor mandava uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para que aquele povo pudesse ter a presença do Senhor. E além disso, o Senhor providenciava a água, o alimento para aquele povo. E nós precisamos estarmos com este guia, que é o Senhor Jesus Cristo, porque vamos ter muitos momentos de grandes dificuldades. Aqueles 4 jovens que foram conduzidos para a Babilônia, por exemplo, os amigos de Daniel,
teve um determinado momento que eles tiveram que passar pela fornalha ardente. Sadraque, Mesaque, Abidnego. Mas quem esteve presente naquela caldeira quente foi o Filho de Deus. Ele estava ali como seu companheiro. Quando o povo de Israel invadiu a Jericó, eles esperaram a ordem de Josué. Josué tinha visto o capitão dos exércitos do Senhor e assim, com a sua espada empunhada, o povo de Israel começou a gritar e os muros de Jericó, eles vieram para baixo. Nós vamos ter que passar nessa caminhada pelas tentações. A figura de Esaú, que ameaçava Jacó, desde que Jacó o enganou, que saiu da sua casa. A figura do seu irmão querendo lhe matar foi algo que realmente perturbou todos aqueles anos a Jacó. Ele vivia amedrontado. Quando vou encontrar com meu irmão? E quando ele retornava para a casa dos seus pais, para a terra dos seus pais, ele soube que o seu irmão vinha ao seu encontro. Ali ele tremeu, mas a Bíblia nos fala que ele passou por um momento espiritual que o transformou de Jacó para Israel. Foi quando ele teve aquela luta com o anjo do Senhor, uma teofania da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que o transformou numa nova criatura ali no vale de Jaboque. E ele fez isso segurando o anjo na persistência, e ele prevaleceu. Este é um pilar, é um paradigma espiritual que nós precisamos entender. Nós temos que prevalecer, nós temos que segurar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em cada caso, em cada condição, você precisará do Senhor Jesus Cristo. Porque essa vida é uma vida de muita luta, desilusões, infidelidades, e nós precisamos estar permanecendo no Senhor Jesus Cristo, mas principalmente quando estivermos próximos da morte, quando os portões de ferro da morte se abrirem para nós precisamos ficar perto do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o dono da nossa alma, aquele que João, que escreveu este evangelho, ele se inclinava a sua cabeça no peito do Mestre, na intimidade que ele tinha com o Mestre, e assim ele era renovado com este vinho especial que dá nessa videira verdadeira. E assim nós podemos ser encontrados por ele sem mácula ou ruga ou coisa parecida, pelo fato de que você ter vivido com ele e por ele aqui, ele habitará com ele para todo sempre. Então, hoje é uma preparação para a eternidade.
devemos, como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, vivo para a glória do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viver para Cristo. Viver para Ele aqui neste mundo, porque Ele estará vivendo para sempre conosco nas mansões celestiais. Que Deus te abençoe e que você possa ter essa semelhança e essa permanência constante, ininterrupta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Que Deus te abençoe. Amém.